Saúde a todos os irmãos e irmãs, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tua palavra esconde, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. Quem pode cantar? Veste o sangue lavei, E nas tuas águas, para ser uma oferta, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. fala com ele. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão pra minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo em mim, não outro, nem tua
tem uma consciência para com Deus. É o amor dele e o cuidado dele para conosco, a sua igreja, o seu povo. Estivemos ontem falando aqui sobre uma situação que Israel, quando saiu do Egito, parou diante de uma nação, de um povo, que eram os Moabitas. E ali aquele rei, como falamos ontem, só resumindo, Balaque, ficou desesperado. Os Moabitas, toda aquela nação ficou desesperado, porque viu diante dele Israel, um povo forte, que Deus colocou o terror neles para com seus inimigos. E de repente o que acontece? O rei Balaque não via a saída, já tinha ouvido o que Israel tinha feito a todas as outras nações. Por onde ele passava, ele ia acabando com tudo, ia tomando posse. E de repente ele não viu saída, e todos os Moabitas tremendo. Ele mandou buscar um profeta. É interessante. E foram buscar um profeta. O nome dele era Balaão. Balaão, onde eu falei com os irmãos, ninguém sabe de onde veio, como é que veio. Se Israel veio lá do Egito, de repente, passando por muitas nações, parece um profeta lá. Mas, se for buscar, os Moabitas vieram da linhagem de Ló, que era parente de Abraão, e naturalmente eles conheciam, sabiam. Deus quis dar para Balaão o dom, no meio daquela nação, quis dar. E ele foi profeta, mas ele tinha os seus costumes, ele não usava só a questão, Deus falava com ele, o dom não, ele também explorava. E tanto que quando Balaque mandou buscar ele, ofereceu para ele propina, dinheiro, e ele buscou a Deus. Vamos continuar aqui lendo no capítulo 22 de Números. Tem que correr um pouquinho. Versículo 20, capítulo 22, versículo 20 diz assim, como eu já falei ontem aqui, então só vou resumir. Capítulo 22, versículo 20 de Números diz assim: veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens te vieram chamar, levanta-te, vai com eles, todavia farás o que eu te disser. Isso aqui já seria a segunda vez que Balaque tinha mandado homens para estar com Balaão. Na primeira vez, Deus falou com ele, ele não foi. Na segunda vez, Deus agora permite ele ir. Então Balaão levantou pela manhã e albardou a sua jumenta e foi-se com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus acendeu-se porque ele seria. E o anjo do Senhor pôs-se no caminho por adversário, e ele ia caminhando montado na sua jumenta, e 2 de seus moços com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho, e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar o caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinhas, havendo uma parede desta banda e uma parede da outra. Vendo, pois, a jumenta o anjo do Senhor, apertou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão, pelo que tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. E vendo a jumenta o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se,
e espancou a jumenta com o bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu? Que me espancaste estas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: por que zombaste de mim? Oxalá tivera eu uma espada na mão, porque agora te matará. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo que eu fui tu até hoje? Costumei eu alguma vez fazer assim contigo? E ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na sua mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Igreja, todo mundo, creio que muitos já ouviram essa história sobre Balaão e a jumenta. A jumenta, quem conhece jumenta? Mula, parente dele. Como pode, né? Abrir uma boca e começar a falar? Mas diz aqui que Deus abriu a boca dela. Abriu a boca. Ela estava vendo um anjo. Aqui tem uma parreira de uva, desse lado tem outra parreira, aqui tem um caminho, e o anjo estava na frente. E ela começou a espremer, e espremendo o pé de Balaão, roçando no meio daquela, uma vinha, são vários pés, e cria umas varas grossas, casquenta, machuca, porque a mula, a jumenta, estava desviando do anjo, e Balaão, o profeta, não estava enxergando, estava com o olho fechado, mas o animal estava vendo. Igreja, é um pouco sério, mas é verdade. Quando nós não estamos no Espírito, estamos com os olhos apenas voltados para as coisas materiais, interesses pessoais, a gente não enxerga aquilo que Deus tem para nós, a vida, o olho espiritual. Mas o animal estava vendo. No versículo, a concluir aqui, a parte, versículo 32. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Um caminho perverso, irmão. Pessoa que tem um coração perverso, tendências má, preocupar só consigo mesmo, interesses, ele tem perversidade. Quando Deus mandou ele e falou: tu só vai falar o que eu te mandar, ele, na primeira vez não foi, falou que não ia, mas na segunda, quando Deus mandou, ele já arrumou, montou a jumenta, e já com certas intenções, e Deus viu do coração dele, via que ele tinha interesse, e Deus enviou um anjo para ajudar o profeta que estava fazendo a loucura, como está escrito lá em Pedro, no capítulo, 2 Pedro, no capítulo 2. Vamos ler aqui. Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 15. O Espírito Santo, ele transferiu esse exemplo para o Novo Testamento. E digo mais, até o próprio Jesus no Apocalipse
o que aconteceu com Balaão. E as coisas que estão no Apocalipse é o que está escrito. Disse Deus para João: escreve as coisas que brevemente hão de acontecer. Então o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, estava dizendo que no fim dos dias esse Espírito também estaria operando nesses últimos dias. Mas sabe aonde? No meio daqueles que pregam o Evangelho, daqueles que conhecem. E aqui diz, capítulo 2, versículo 15 de 2 Pedro: os quais, deixando o caminho direito. Aqui o Espírito está falando, deixando o caminho direito. Quem? Alguém que estava no caminho. Erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Bosor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Falando sobre Balaão. Meu Deus, o que está acontecendo? O que é isso? E eu fui examinar. O povo de Deus estava lá, diante de Moabe. Era povo de Deus. Onde eu li aqui? 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, humilhar, buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Um povo que se chama pelo meu, um povo de Deus, tem o nome de Deus. Quem estava lá era Israel, o povo de Deus, aguardando a ordem para invadir Moabe. Quem era Moabe? Era uma nação que também pertencia à linhagem de Abraão. Era uma coisa assim, misteriosa. Como é que Israel, 400 e poucos anos, 30 anos do Egito, sai do Egito, rompe o deserto, começa a combater contra as nações, de repente para diante de Moabe. Quem está lá no meio dessa nação? Um profeta. Igreja, Deus tem os seus caminhos, a sua forma de trabalhar. E a gente viemos, o povo de Deus, rompendo desde o início de várias maneiras. Um aprendizado terrível, uma forma de exigência terrível. Chegamos aqui, mas eu digo a voz que Deus opera no mundo, Deus opera entre as nações, Deus opera no meio dos povos. E hoje nós temos tanto do renovo, e nós deparamos com uma situação que a gente fica parado. Meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? Mas nós vamos ver aqui o caminho de Deus. Voltando, continuando, no capítulo 22, 23 de Números. Versículo 36. Ouvindo, pois, Balaque que Balaão vinha, saiu-lhe ao encontro até a cidade de Moabe, que está no termo de Arnon, na extremidade do termo dele. E Balaque disse a Balaão: porventura não enviei diligentemente a chamar-te? Por que não vieste a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Então Balaão disse a Balaque: eis que eu tenho vindo a ti. Porventura poderei eu agora de alguma forma falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. E Balaão foi com Balaque, vieram aqui
Giliade com Zote. Aí Balaque, rei, tomou Balaão. É igual aquela forma, aquela maneira, né? Vamos conversar agora. Vamos conversar. Vamos explicar a situação. O que eu tenho aqui para te apresentar? E lá vai. Balaão estava ali. E ele disse: o que Deus falar, eu vou falar. Mas o rei chamou ele: vamos aqui, ó. Vamos para Giliade, Zote. Então Balaque matou bois e ovelhas, e deles enviou a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. E sucedeu que pela manhã Balaque tomou a Balaão e o fez subir aos altos de Baal, e viu ele dali a última parte do povo. Os irmãos, veja aqui, ó, o rei da nação chama Balaão e mata boi. Vamos agradar aqui de alguma forma ao profeta. Quem sabe eu consigo conquistar ele através dessa forma. Ele vai, né, falar coisas boas. Igreja, desperta. Igreja, veja que o que está escrito aqui, disse o apóstolo Paulo, para o nosso ensino foi escrito. Hoje não é diferente. O mundo cristão evangélico prega fora de Deus, mas Deus não pode ser comprado. Viu? Versículo 23. Então Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. Os irmãos, vejam aqui que eles foram para os lugares altos, onde tinham os sacrifícios feitos a Baal, porque Moabe era uma nação que era idólatra. Tinha vários lugares, vários montes, onde eles pregavam, eles faziam seus sacrifícios, mas a Baal. Quando chega o profeta, diz assim: ó, edifica aqui 7 altares e prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. Ali entra a vontade de Deus, o querer de Deus, a forma de Deus. Fez, pois, Balaque como Balaão disseram. E Balaque e Balaão ofereceram um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então Balaão disse a Balaque: fica-te ao pé do seu holocausto, e eu irei, porventura o Senhor me sairá ao encontro, e o que me mostrar te notificarei. Então foi a um alto, e encontrando-se Deus com Balaão. Quem encontrou com Balaão? Quem encontrou com Balaão? A maioria das vezes a gente diz que nós, o profeta é que vai a Deus, né? Vai encontrar com Deus aqui, foi o contrário. Deus foi encontrar com Balaão. Quem está preparado aí para Deus encontrar contigo? Teu altar? Como é que está? Lá o sacrifício. Deus vai receber. Através do sacrifício do altar, Deus desce para ver como é que está. Então Balaão disse a Balaque: fica-te ao pé do holocausto, e eu irei, porventura o Senhor sairá ao encontro. Versículo 4. E encontrando-se Deus com Balaão, lhe disse este: preparei 7 altares. Aí Balaão fala com Deus: preparei 7 altares, eu ofereci um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: torna para Balaque e fala assim como? E tornando para ele, eis que estava ao pé do
seu holocausto, Balaque. E ele e todos os príncipes dos Moabitas então alçou sua parábola e disse: de Arã me mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, detesta a Israel. Essa era a palavra do rei que tinha dito para o profeta, para que o profeta amaldiçoasse o povo de Deus. Mas ontem, lendo aqui lá no princípio, Balaque disse assim, ó: porque eu sei, falando para Balaão, porque eu sei que tudo que tu abençoares será abençoado, e tudo que tu amaldiçoar será amaldiçoado. Autoridade que o homem tinha, Balaão, por isso que ele mandou chamar ele. Aleluia! Vamos continuar. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão, torna para Balaque e fala assim, versículo 7: então alçou a sua palavra e disse de Arã me mandou trazer Balaque, rei de Moabita, das montanhas do Oriente, dizendo: vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, detesta Israel. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Ouviu, igreja? Amém. O profeta de forma alguma poderia ser contra Deus, porque o povo era de Deus, o povo era de Israel e era Israel. Como é que Deus vai falar contra ele mesmo? Como é que Deus vai amaldiçoar ele mesmo? Nós somos o povo de Deus. Nós somos Israel, mesmo que muitos se levantam para querer te amaldiçoar. Deus não é contra ti, ó Israel! Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Porque do cume das penhas o vejo, e dos outeiros o contemplo. Eis que este povo habitará só, e entre a gente não será contado. Quem contará o pó de Jacó e o número da quarta parte de Israel? A minha alma morra da morte dos justos, e seja meu fim como seu fim. Quem contará o pó de Jacó? Deus falou para Abraão assim: Abraão, a tua semente será como o pó da terra. Deus estava falando a Abraão do povo dele. Balaão nasceu lá por lá dos Moabitas. Não sei se eles sabiam da profecia, mas Deus abre a boca dele e diz: quem pode ser contra Jacó como pó de Jacó? Quem vai contar? Deus testificando o concerto que ele fez com Abraão através de um profeta que não sei quanto mais de 400 anos, quando Deus fez o concerto em outra nação. Deus tem um concerto com o povo e ninguém pode quebrar nem contradizer. Não adianta! Aleluia! Versículo 11: então disse Balaque a Balaão: que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente os abençoaste. O profeta tem que falar o que Deus quer, não o que ele pensa, não o que ele acha, a sua particularidade. Porque Balaão tinha suas particularidades. Então Balaque lhe disse, versículo 12:
E ele respondeu, Balaão, e disse: porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Então Balaque lhe disse: rogo-te que venhas comigo a outro lugar, onde verás meu povo, verás somente a última parte dele, mas a todo ele não verás, e amaldiçoa-mo dali. Partiu a segunda prova de novo. Ele não desistia, não. Igreja, o assunto é sério. Se o homem de Deus não tiver determinação, é sério. Porque a tentação continua, a perseguição continua, a prova continua, a opressão continua. E Deus me mostrou isto. Eu fiquei estarrecido. E o Espírito Santo me dizia: hoje não é diferente. É opressão. E lá vai Balaque, oprimindo de novo Balaão, para que ele falasse o que ele queria contra Israel. Assim tomou consigo ao campo de Zofim o cume do Pisga, edificou 7 altares, lá vai de novo, e ofereceu um bezerro e um carneiro sobre o altar. Então disse a Balaque: fica aqui ao pé do holocausto, e eu irei ali ao seu encontro. E encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma palavra na sua boca e disse: torna para Balaque e fala assim. E vindo ele, eis que estava ao pé do holocausto, e os príncipes de Moabita. Disse-lhe, pois, Balaque: que coisa falou o Senhor? Então alçou a sua parábola e disse: levanta-te, Balaque, e ouve, inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e o não faria, ou falaria e não o confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não o posso revogar. Pode vir a opressão, pode vir o rei, pode vir os príncipes, pode vir os povos, pode vir todo mundo, mas a palavra de Deus vai continuar de pé. É a palavra de Deus que vai continuar de pé. É o evangelho do reino que vai continuar de pé. Deus não é homem para que minta. Existem promessas para nós. Estou correndo. Não dá para falar tudo. Existe promessa para nós. Grande, terrível. Tudo que Deus prometeu e falou seriamente, com sinais terríveis. Acabou tudo. É isso. É sério. Começar a falar que alguns sinais. Então vamos adiantar. Então, versículo 25, então Balaque disse a Balaão. Aliás, voltando aqui um pouquinho. Versículo 20. Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Versículo 21, capítulo 23, versículo 21. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele e nele e entre eles. Maravilha! O Senhor é com ele e neles e entre eles. Quem é filho de Jacó aqui? Não glória para Jesus. Quem é filho da promessa aqui com Isaac e Rebeca? Isaac, Rebeca, Abraão e Sara é uma linhagem
aquele espírito que operava lá está por aí. Vamos continuar. Versículo 23. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem obrado. Pode fazer todos os encantamentos, pode fazer o que quiser, contra Israel não tem força para prosperar. Não vai vingar qualquer encantamento, profecia falsa. Pode fazer seus sacrifícios para querer combater contra, para derrubar, para acabar. Não adianta. Deus está nele, entre neles e nele. Pois contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó de Israel: que coisa Deus tem obrado? Eis que o povo se levantará como leoa. Aleluia! Oh, Deus, aleluia! E se exalçará como leão. Não se deitará até que coma a presa e beba o sangue dos mortos. Então Balaque disse a Balaão: nem totalmente o amaldiçoarás, nem totalmente o abençoarás. Olha aqui um acordo aqui. Vamos fazer um acordo. Vamos fazer um acordo aqui. Nem muito para lá, nem muito para cá. Ele não fazer acordo com o profeta? Quer fazer acordo com o profeta? Um pouquinho para lá, um pouquinho para cá? Eu estou lendo a Escritura. Amém. Glória. Versículo 6. Porque Balaão respondeu e disse a Balaque: não te falei eu dizendo tudo que o Senhor falar, aquilo falarei? Disse mais Balaque a Balaão: ora, vem e te levarei a outro lugar, porventura bem parecer aos olhos de Deus, que dali amaldiçoes. Lá vai o homem de novo, tentando, levando Balaão para outro lugar, para ver se consegue ganhar ele. Então Balaque levou Balaão consigo ao cume de Peor, que olha para a banda do deserto. Isso aqui é um dos lugares terríveis. Peor, onde era um dos lugares onde Moabe sacrificava Baal Peor, como está escrito lá em Deuteronômio. Aconteciam coisas terríveis no meio dos Moabitas. Levou Balaão para lá. E o que acontece? Então Balaque levou Balaão consigo ao cume de Peor, que olha para a banda do deserto. Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares. Lá vai de novo, vamos lá. Prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. Balaque, pois, fez como dissera a Balaão, e ofereceu um bezerro e um carneiro para o seu altar. Vendo Balaão que bem pareceu aos olhos do Senhor, que abençoasse Israel, não foi esta vez como dantes, ao encontro dos encantamentos, mas pôs o seu rosto para o deserto. Levantando Balaão os seus olhos, vendo Israel que habitava segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus, e alçou a sua parábola e disse: fala Balaão, filho de Beor, e fala homem de olhos abertos, fala aquele que ouviu o Espírito de Deus, o que vê a visão do Todo-Poderoso, caindo em êxtase de olhos abertos. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó, as tuas moradas, ó Israel, como ribeiros se estendem, como jardins ao pé dos rios, como árvore de sândalo. O Senhor os plantou como cedros junto daquilo que Deus tinha para Israel, daquilo que era Israel, a promessa, e Deus começou a falar para ele. Glória a Deus. E continua dizendo: de seus baldes manarão águas, e a sua semente estará em muitas águas, e o seu rei se exalçará mais do que Agag, e o seu reino será levantado. Deus tirou do Egito, as suas forças são como do unicórnio. Vamos adiantar aqui? Versículo 10. Então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão, e bateu ele as suas palmas. E Balaque disse a Balaão:
para amaldiçoar os meus inimigos, te tenho chamado. Porém, agora já 3 vezes o amaldiçoar-te inteiramente. Agora, pois, foge para o teu lugar. Eu tinha dito que te honraria grandemente, mas eis que o Senhor te privou desta honra. Eu não quero ela nunca. Eu não quero nunca essa honra aí. Quem é o rei para dizer: olha só, a minha honra que eu te dar, Deus não quis te dar, Deus te privou de ti. Fica tu para lá com a tua honra. Qual é a honra? Qual é o dinheiro? Qual é o bem? Qual é aquilo que o mundo pode oferecer que pode ser maior do que a glória de Deus? Satanás, ele fala: vai perder. Está vendo aí? Estou te dando. O assunto é sério. Existe uma palavra chamada assim: engano. Engano. Continua. Vou adiantar aqui. Versículo 13. Disse Balaão para Balaque assim: ó, ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, não posso transpassar o mandado do Senhor, fazendo bem ou mal de meu próprio coração. O que o Senhor falar, isso falarei. Agora, pois, eis que me vou ao meu povo. Vem, avisar-te-ei do que este povo fará a teu povo nos últimos dias. A hora está correndo. Se o Espírito Santo deu outra oportunidade, essa parte aqui, aleluia, 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 será falada para o rebanho. Aqui entra a promessa de Deus. Eu vou ler somente. Então ouço a sua palavra e disse Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu os ditos de Deus, e o que sabe a ciência do Altíssimo, o que viu a visão do Todo-Poderoso e caído em êxtase de olhos abertos. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela de Candelaia não tire nicturiais. Subirá de Israel, que ferirá os termos dos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. E então será uma possessão, isso aí também será possessão hereditária para os seus inimigos, pois Israel fará proezas e dominará de Jacó e matará os que restam da cidade. E aqui Deus vem falando contra todos os seus inimigos, que ia fazer e abençoar Israel. Terminando aqui, versículo último, versículo 25. Então Balaão levantou e foi-se, e voltou ao seu lugar, e também Balaque se foi ao seu caminho. Igreja de Deus, se não fala a memória, lá em Josué, que é no capítulo 13, diz que quando Israel tomou a posse das nações, Balaão foi morto. Se olhar no Apocalipse, no capítulo 2, diz lá: aqueles que seguem a doutrina de Balaão, que corrompeu a Israel, um homem que na verdade Deus usou, mas
Mas ele corrompeu Israel, oferecia, adquiria, aliás, prêmios, dinheiro, porque os moabitas eram idólatras, e ele acabava também de seguir muitas vezes o caminho do seu povo, e ali tinha uma mistura, e as pessoas que iam ao encontro dele ou queriam a palavra, mas recebiam ofertas, dinheiro. Hoje o evangelho está deturpado. Quantas pessoas usam dessa forma, desse meio, para querer sustentar? Por isso diz lá, injustamente, não é justamente. Mas Deus vem agora, nesses dias, e mostra para a igreja que Ele é o mesmo Deus, e que a profecia de que reinaria sobre as nações, como está escrito no Apocalipse, no capítulo 22. Capítulo 22, versículo 16, diz assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Presta atenção, testificar essas coisas nas igrejas, nas 7 igrejas do Apocalipse. Jesus fala e repete o que estava acontecendo entre uma delas, que era seguir o caminho de Balaão. Então ele chega agora e fala: eu, Jesus, que testifico às igrejas, mostrando a forma, a maneira, o caminho que tem que seguir, não pelo caminho da injustiça. O Espírito de Cristo, que operou naqueles dias, continua operando na igreja e mostrando o caminho que tem que seguir. Mas ele diz aqui: eu sou a raiz, a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Balaão disse: de Jacó sairá uma estrela. E essa estrela, o nome dele é Jesus de Nazaré. Igreja, estamos com tudo. Vamos continuar seguindo o caminho da justiça, porque quem está no comando eu sou Jesus, e Ele está testificando aqui na igreja hoje. A forma, a maneira que Deus age é terrível, como agiu com Israel, mas usou um profeta que estava em outro lugar para dar proteção e abençoar Israel. E hoje, pela promessa de Deus, muitos estão falando, mas está abençoando a igreja de alguma forma. E a igreja vai crescendo, vai sendo conhecida. Abre a boca aí, abre a boca e fala, porque quem está aqui é Jesus, que é a estrela. Se tem alguém aqui que quer continuar